Oi, aqui é o Eduardo e seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento Redbox para fundos imobiliários. E nesta aula você vai aprender como calcular o lucro das suas operações com fundos imobiliários e também como apurar o imposto de renda devido. Antes de mais nada, gostaria de lhe falar que existem dois tipos de operações em que você pode realizar lucros com a venda de cotas. A primeira operação se chama Day Trade. Nela você compra e vende, ou vice-versa, suas cotas no mesmo dia. O Day Trade é uma atividade especulativa e, portanto, não nos interessa. Assim, não falaremos mais dessa operação. A segunda operação se chama operação normal, que é quando você compra e vende, ou vice-versa, suas cotas em diferentes dias. Essas são as operações que interessam aos investidores e, por isso, vamos falar somente sobre tributação das operações normais. Entendido? Ótimo! Bem, como já aprendemos em outra aula, sempre que você vende suas cotas com lucros, de forma geral, você precisa pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro, ou também chamado ganho de capital. Ok, mas como eu calculo esse lucro? É muito simples. Lucro é igual ao número de cotas vendidas vezes o preço de venda menos o preço médio, menos taxas de venda. Cuidado! Não é o preço de compra que vai no cálculo do lucro, mas sim o preço médio. Somente sob condições bem específicas o preço de compra será igual ao preço médio, mas na maioria das vezes isso não é verdade. O preço médio que vai na forma do lucro é o preço médio imediatamente anterior à venda, atualizado, o que é o que você controla na planilha que eu forneci na última aula. Vamos ver um exemplo. Imagine que, em 4 de maio de 2017, você tivesse 300 cotas do FII ABCD11, a um preço médio de R$ 15 por cota. Digamos que no dia 7 de 8 de 2017, você resolvesse vender todas as 300 cotas por um preço de R$ 26,80. Neste caso, o valor de venda foi de 300 vezes R$ 26,80, chegando a R$ 8.040. Mas também teve um custo de venda. Vamos assumir taxas de R$ 20. E aqui vai um aviso. No valor dessas taxas devem ser incluídos o imposto de renda retido na fonte, que é calculado como 0,005% do valor de venda, independentemente se a venda foi com lucro ou prejuízo. Neste exemplo, o imposto de renda é de 0,40 centavos. Mas vamos falar mais do imposto de renda daqui para frente. E continuando o nosso exemplo, o lucro obtido na operação que acabei de mostrar foi de R$ 3.520. A fórmula do lucro, 300 vezes 26,80 menos 15, menos 20, que são os custos, dá o total de R$ 3.520. Já o imposto de renda devido é 20% sobre o lucro, ou 704. Veja a fórmula. Mas lembre-se de que uma parte desse imposto já foi retido na fonte, 0,40. Assim, o imposto de renda a pagar é R$ 703,60. Veja a fórmula. Agora preste atenção. O imposto de renda a pagar deve ser recolhido pelo investidor. E para isso, ele deve preencher o documento de arrecadação de receitas federais, a conhecida DARF, com o código 6015. Aviso: se você não sabe como preencher uma DARF, consulte o e-book em anexo.
E muito importante, o prazo para pagamento é até o último dia útil do mês subsequente, mês seguinte, ao da apuração do lucro. No exemplo que vimos há pouco, o investidor realizou o lucro no mês de agosto de 2017 e, portanto, deve recolher o imposto de R$ 703,60 até o dia 29 de setembro de 2017. Bem, eu sempre recomendo cumprir com suas obrigações com a Receita Federal. E se você não quer pagar o imposto de renda, pois acha que a Receita não irá lhe pegar, tem uma má notícia. O IRRF também é chamado de dedo duro, pois é recolhido ao Tesouro Nacional pela sua corretora. Assim, você corre o risco de cair na malha fina e ter que pagar juros de mora e multas por atraso caso não pague sua DARF no prazo correto. Se você não pagar a DARF no prazo correto, pagará uma multa de 0,33% por dia de atraso, com limite de 20%. E, além disso, também pagará juros aproximadamente iguais à taxa Selic, efetiva no período de atraso. Bom, no exemplo que vimos anteriormente, o investidor realizou apenas uma operação com lucro no mês de agosto. Mas digamos que esse mesmo investidor tenha realizado mais 4 operações no mês de agosto, algumas com prejuízo, outras com lucro, e inclusive com os outros fundos imobiliários. Neste caso, você saberia me dizer como ficaria o imposto de renda? Bem, vamos ver. Imagine que tivéssemos essa situação no mês de agosto. Resultados de agosto de 2017. Para fins de apuração dos lucros e do imposto de renda, o período de apuração é sempre mensal. Ou seja, vamos somar os lucros e prejuízos de cada operação realizada durante o mesmo mês, para chegar no resultado consolidado do mês. E também iremos somar todos os valores de IRRF retidos em cada operação. Neste exemplo, o lucro para o mês de agosto foi de R$ 1.081, enquanto o valor total de IRRF retido foi de R$ 0,83. Assim, o imposto de renda a pagar é de R$ 215,37. Veja a fórmula. Bem, até agora vimos apenas o caso da venda com lucro de cotas. E quando você tiver prejuízo na venda de cotas, o que você deve fazer? Vamos ver um exemplo? Resultados de agosto de 2017. Imagine que nossas operações do mês de agosto tivessem tido um prejuízo de R$ 3.959 ao invés de lucro. Neste caso, obviamente, você não precisa pagar imposto de renda, já que você obteve prejuízo. Perder dinheiro é obviamente algo péssimo, mas a Receita Federal permite que o investidor compense suas perdas com lucros no futuro, até ter lucro do qual possa abater suas perdas. E aqui vai um alerta. Você só pode compensar perdas de operações com FIIs com ganhos de FIIs. Não é permitido compensar perdas de fundos imobiliários com ganhos de ações e vice-versa. Por isso, não misture. Vamos ver um exemplo agora do que significa compensar perdas. Imagine que você tivesse continuado com as suas operações e em setembro você obtivesse um lucro de R$ 1.081. Neste caso, a princípio, você precisaria pagar imposto de renda. Mas, como você tem um prejuízo de R$ 3.959 a compensar, o que acontece de fato é que você não precisará pagar imposto de renda nenhum, pois o seu lucro tributável ficou negativo.
Lucro tributável é igual ao lucro em setembro menos prejuízo em agosto. Isso dá um valor negativo de R$ 2.878. A Receita permite carregar essas perdas até você utilizá-las para compensar lucros futuros. Mas para isso você precisa sempre declará-las na declaração anual. E o novo saldo de prejuízo a compensar agora é de R$ 2.878. Mas não se esqueça do IRRF. Como dissemos anteriormente, ele é recolhido mesmo quando você perde dinheiro. E assim, o saldo de imposto de renda retido também aumentou. Veja que o novo saldo de imposto de renda retido agora é de R$ 2,46. A Receita também permite carregar o imposto de renda retido, até você utilizar-o para abater do imposto de renda devido no futuro. Mas, para isso, você precisa sempre declará-lo na declaração anual. Caso aconteça o imposto de renda devido no mês ser menor do que o imposto de renda retido na fonte, então não é preciso pagar o imposto de renda. E a diferença é carregada para compensação futura. Talvez você esteja um pouco confuso com todas essas contas e esteja pensando que dará muito trabalho controlar os seus lucros de operações e apurar o imposto de renda. E na verdade é um trabalho bastante exaustivo, que só aumenta a complexidade quando você possui vários FIIs e realiza muitas operações. Mas aqui vai uma boa notícia. Na última aula, eu lhe forneci uma planilha para você apurar o preço médio de todos os seus FIIs. E nessa mesma planilha também estará calculado de forma completamente automática o imposto de renda a pagar em cada mês. A sua única tarefa é registrar as operações na planilha, em cada um dos seus FIIs, e também preencher e pagar a DARF quando houver impostos a serem pagos. Vamos ver na próxima aula como utilizar essa planilha. Agora, vamos recapitular os pontos mais importantes dessa aula. De maneira geral, o imposto de renda retido é calculado como 0,005% do valor bruto da venda, independentemente se ocorreu com lucro ou prejuízo. O período de apuração dos lucros é sempre mensal. Assim, você deve consolidar todos os lucros ou prejuízo de todos os seus FIIs e de todas as operações desses FIIs realizadas no mês. Sempre declare seus prejuízos e o imposto de renda retido. Você poderá compensar prejuízos passados com lucros futuros, mas somente perdas com FIIs com ganhos com FIIs. Nunca FIIs com ações ou vice-versa, ou com qualquer outro investimento.